Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do nosso podcast Felizes que Ouvem a Palavra de Deus. Aqui Felipe Bezerra gravando diretamente de Viena e não dá para um cego guiar outro cego. Vou ficar com essa hoje. E aqui José Ricardo Bezerra, gravando de Fortaleza. E um cego não guia outro cego, Ah, mas o discípulo pode guiar outro discípulo, né? É o vós que me escutais, né, do início lá do Sermão da Planície, né? Jesus está se dirigindo aos discípulos. Então, uhum. o cego não pode guiar, mas o discípulo pode Pode que guiar outro discípulo, né? a gente tem muito o que falar sobre isso. E eu achei que o Senhor ia pegar a passagem do 45. O homem tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Bem, é boa, né? Pouca Eu, fala do que o coração está cheio, né? Teria é, aí o final, aí o último versículo que termina aí o evangelho também, né? não, Nossa, a gente, só para o ouvinte que está assistindo, a gente nunca combina o que a gente vai falar, a gente nunca combina. E aí já tem uns dias quem está acertando a mesma do mesmo versículo. Eu normalmente fico um pouco mais livre, o papai que gosta de escolher um versículo sempre. Ele diz, hoje eu vou escolher um versículo, porque eu sei que ele vai escolher o outro e nem foi. Então, é, vamos falar no oitavo, oitavo domingo do tempo ainda comum. tempo, um ano C, ano de Lucas, né? Uhum. No E domingo que vem já é quaresma, gente. o domingo da quaresma, ainda Lucas, mas suspendemos a leitura corrida aí, né? Que Uhum. iniciamos aí do capítulo 4 aí hoje aqui no capítulo 6 ainda no Sermão da Planície. Como eu disse na semana passada, nós estamos com 3 domingos e não vamos concluir a leitura inteira do sermão. Se você quiser, você vai ter que ler a partir do 46, né? O Uhum. 46 ao 52, eu acho, né? Termina Ah, aqui é. Eu não sei, eu também não o estou com minha último Bíblia aqui, eu aqui. estou só Então, com a 46 a passagem. 48. Então, são 3 versículos para terminar o sermão da planície aí de Lucas, né? Mas não termina todo aí, então. É. E um outro ponto é que depois aqui desse oitavo domingo do tempo comum, quando a gente retornar ao tempo comum depois da Páscoa, nós não vamos começar no nono domingo do tempo comum, É. porque o último domingo da Páscoa é o domingo de Pentecostes. Na segunda-feira, que começa aí o tempo comum, já a igreja colocou Nossa Senhora, Mãe da Igreja, né? Na segunda-feira pós-Pentecostes. Na semana seguinte, que seria a 11ª, sim, aí você não retorna a nona e nem retorna, nem tem a leitura do 10º domingo do tempo Porque comum. Santíssima Trindade. Seria exatamente, Não, o 10º seria Não, é. o Pentecostes, porque ainda está na Décima. Páscoa. É a Certo. 10ª semana que começa com a Nossa Senhora Mãe, Nossa Senhora Mãe da Igreja. O 11º não tem, porque é a Santíssima Trindade. Vai começar o 12º no dia 22 de junho, né? Depois de 22. Corpus Christi, né? Pô, e também, Pois é. E aí na Europa, eu acho que lá em nos alguns lugares, o Corpus Christi passa por domingo. no domingo também não tem, né? E no domingo seguinte é 29 de junho, que vai ser São Pedro e São Paulo, que é o evangelho próprio do domingo, então também não vai ter Eita! Lucas, né? Olha aí, E a aí, gente vai ficar muito tempo sem Lucas aí. pois é. Então, quer dizer, sem Lucas na corrida, né? Porque É. na Quaresma e na Páscoa, não, na Páscoa não, porque é Evangelho de João, né? Uhum. Mas na Quaresma a gente começa as tentações de Jesus no primeiro domingo com a leitura de Lucas, né? Cada ano, A, B ou C, a leitura é própria das tentações segundo aquele ano litúrgico, né? Uhum. Pois é, então a gente vai ler o Evangelho e aí a gente vai focar, né, nos versículos. Hoje são poucos versículos, né? 7 versículos. 7 versículos, né? Eu acho que dá para a gente dar uma passada aí boa em cada um deles, Tá né? bom, e todos eles também, graças a Deus, muito ricos. Mas vamos passar Graças para a a Deus. vinheta para Vamos ler o lá. Evangelho. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Porque
Porque vês tu o cisco... É uma pergunta. Por que vês tu o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer ao teu irmão, irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave do teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, pois sua boca fala do que o coração está cheio. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então aí, o terceiro domingo com o sermão da planície de Lucas, né? A vós que me escutais, né? Aqui ele não disse isso no evangelho do domingo passado, disse a vós todos. E no primeiro dia do primeiro domingo que a gente comentou o evangelho, também estava aquela lista, né, de pessoas, né? Desde a Tiro, Sidônia, Judéia e Jerusalém, né? Todo mundo, vós, meus discípulos. Então, aqui é o contexto, olha aí, Jesus está falando para os discípulos ou futuros discípulos, né? Sim. Então é diferente aí do sermão lá de Mateus, da montanha, né? Essa passagem, ela é uma chamada de atenção muito grande para todo mundo que quer ensinar alguma coisa para alguém. Porque no fundo, todo mundo sabe que tem um cisco no olho, né? Todo mundo enxerga o próprio cisco. Mas Deus também nos chama a sermos, né? A ensinarmos, quem sabe, né? Aqui muito foi dado, muito será cobrado, cabe a nós também ensinar. E aí eu fico sempre nessa, né? Porque busco falar sobre a vida de oração e tudo mais, e aí depois eu fico, meu Deus, mas tem tanta coisa que eu preciso melhorar, o que eu tenho para ensinar, né? Mas é isso daí, a gente tem que seguir o mestre, e aí é como São Paulo falou, ele mesmo disse várias vezes, eu não sou perfeito, mas sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Aí eu acho que o segredo todinho está aqui, não ensine nada a ninguém, não é isso. Ensine, mas sabendo que você é discípulo também. Então, esse contexto aqui desse versículo do cego aqui, nesse direcionamento, né? E aí a sequência, o versículo seguinte, a gente entende, né, muito bem que Jesus está falando para os discípulos que não sejam cegos, né? Mas sejam como você, como o mestre, como eu sou, né? Então, o bom discípulo pode guiar outro, claro, imitando Jesus. Então, eu achei muito interessante, como a gente já comentou aqui, os subtítulos da Bíblia não fazem parte do texto litúrgico, nem da palavra de Deus. Não é revelação, mas ajuda. Na Bíblia de Jerusalém, esses versículos do 39 ao 45 são condições de zelo. Então, todos os versículos do Evangelho de hoje estão se referindo àqueles que devem ter zelo na comunidade, os anciãos, os presbíteros, né? Aqueles que querem ensinar, como você também colocou, né? Aqueles que querem servir de exemplo, mas que também têm autoridade. Precisam dar exemplo, mas podem e devem ser corrigidos também, né? Então, Jesus está se dirigindo a essas pessoas, a nós, né? Discípulos, né? Então, isso. Todos nós podemos ensinar e podemos aprender, devemos aprender, né? Eu sempre lembro aqui do Bishop Barron, né? O Bispo Barron, Don Barron, lá nos Estados Unidos, que fala, se você quer ser um professor nas novas mídias, seja muito familiar com as velhas mídias, né? Você tem que aprender a ler, você tem que ler e ler muito, para depois você querer ensinar. Né? Não basta ser bom com as novas mídias, você tem que ser bom com as velhas mídias. Exatamente. E é isso, a boa e velha Bíblia, né? Papel, olhar, ler e aprender. Olhar, riscar, né? Assim, de colocar. A minha tá muito que eu tenho uma antiga aqui, nessa nova aqui eu ainda não comecei a sublinhar, não. Mas na minha antiga aqui, muitas passagens sublinhadas que, como eu tenho a capacidade mais de memória visual, eu posso encontrar facilmente uma que eu me lembro onde está na palavra ali, né? Então eu vou lá na minha Bíblia antiga marcadinha, que eu gosto de pesquisar, né?
Sim. Já sabe até onde na página está no parte de cima do lado esquerdo. Exatamente. Tantas vezes que a gente olha para ela, né? Sei como Mas é. eu tenho que me acostumar também com a nova aqui, exatamente para não me deixar guiar de novo, né? Eu estou meditando com a antiga, com a nova agora, exatamente para ter outro entendimento, né? Uhum. Por exemplo, esse versículo aqui do cego, né? O cego guia outro cego, né? Na Tebe, também que eu tenho pego aqui, muitas coisas aqui para comparar com a Jerusalém, ele diz que Jesus fala primeiro dos fariseus, né? Quando ele se refere, pode um cego guiar outro cego? É lá num contexto diferente daqui de Mateus, né? Então, Jesus fala lá no Sermão da Montanha também, né? Em Mateus 5. Mas em Mateus 15 ele vai falar para os fariseus, eles são cegos, né? Mas Guia cegos, falar, ele aponta para os fariseus e estão dizendo, né? Os fariseus eram cegos, mas aqui Jesus está dizendo, olha, vocês que são meus discípulos, que querem ser, né? Tenham cuidado para não serem cegos e estarem guiando para o buraco. Então, primeiro tire o ciscozinho do seu olho, né? Para depois tentar tirar a trave do seu olho para tirar o cisco do seu olho. Que é muito maior a trave. Esses dias eu tenho um perfil no Instagram que eu não lembro como é que é em inglês, hein? Não, porque elas são canadenses, se não me engano. 2 meninazinhas novinhas, canadenses, e eu não sei, é alguma coisa no estilo de das catecúmenas, uma coisa assim. E elas eram protestantes e se converteram ao catolicismo e se batizaram há muito pouco tempo na Igreja Católica. E elas, assim, e é muito interessante porque elas falam assim, antes a gente só repetia o que a gente escutava dos protestantes e a gente acreditava nessas coisas todas. E agora, e aí, para tudo que a gente falava, os católicos tinham uma resposta embasada na tradição. Até o ponto que a gente percebeu que tudo aquilo que a gente repetia não tinha base. E aí uma das coisas que ela fala os católicos adoram Maria. E a gente repetia isso direto. Mas você devia dizer assim, em vez de você dizer os católicos adoram Maria, você devia dizer, eu não conheço a teologia católica. É isso que você deveria dizer. Porque você está só repetindo uma coisa que não é verdade. E eu achei isso muito legal, porque e aí elas falaram uma coisa também que eu achei muito legal, elas chegaram para um padre, para o pároco delas, e disse, padre, falaram isso, um padre, um outro padre falou isso, isso. Aí a gente a gente não acha que é assim, ele tá certo ou não contar? Aí ele disse, vocês têm os padres das igrejas. Não, elas mencionaram os padres da igreja, porque elas estavam lendo Santo Isidoro, não, Santo Irineu. De Lyon, como é o nome do de Lyon? Irineu. E elas estavam lendo Santo Irineu. Aí ela, com o livro, disse, você está lendo Santo Irineu? Você está lendo os padres da igreja e você está querendo questionar os padres da igreja nesse padre que você acabou de nascer aí? Tipo assim, na dúvida, fique com os padres da igreja. Não tem... Lógico, o assunto que o padre tinha falado não era o que o Irineu estava falando, mas a dica que foi útil, né? Fique com os padres da igreja. Não importa se a pessoa está dizendo... Fique com a tradição, né? Fique com o que... fique com o que a igreja ensina. Que a igreja não é cega, né? Exatamente. É isso aí, é outro ensinamento aqui, né? Então, deste primeiro versículo aí, o 39, então, a gente ter essa luz, né? Esse cuidado de não se achar dono, né? Mas buscar conhecer a palavra, conhecer a verdade, conhecer, né, a tradição, o que outros padres, né, da igreja e a autoridade, o magistério já se pronunciou sobre isso para a gente depois começar a criticar, quer dizer, criticar nunca, né? Mas a comentar, né? Algum ponto que a gente acha que possa, né? Eu lembro que eu conversava com o Padre Leonardo. O Padre Leonardo hoje está famosíssimo, né, na internet. E quando ele era pároco lá no Eusébio, e aí ele estava falando do Padre Paulo Ricardo. Eu queria trazer o Padre Paulo Ricardo aqui, não sei o quê, e tu gosta dele? Disse, mais ou menos. Como assim, mais ou menos? Você gosta mais ou menos do Padre Paulo Ricardo? Aí eu disse, não é que eu não gosto dele. Assim, tudo que eu escutei do Padre Paulo Ricardo até agora, meu Deus, muito bom. E ele tem uma didática muito boa. Não é isso. O que eu não gosto é Padre Paulo locuta causa finita. Não é.
Não é se o padre Paulo falou, então é lei. Não, assim, eu até agora nunca vi ele falando nada de errado, mas eu não quero acreditar nele como sendo a verdade, porque ele não é. Pode ser que ele se engane um dia e Exatamente. tudo mais. Então, assim, conversas à parte, Paulo Ricardo ainda merece a nossa atenção porque ele é muito bom Sim, com certeza. e uma das coisas que eu mais gosto do Padre Paulo é que ele reconhece quando está errado. Isso aí, para mim, é a referência máxima humildade, isso de um aí. Né? bom. Se você quer buscar uma pessoa, você veja se ela é humilde, se ela vale a pena, é pela humildade dela, né? Eu percebo isso, assim, quando a pessoa tem a honestidade de reconhecer, diz, não, em relação a isso eu estava errado e agora eu reconheço que isso aqui é o certo. Pois é, mas voltemos então aqui ao 40, então, né? O bom Uhum, discípulo é como seu mestre, né? Esse versículo aqui que explica o versículo anterior do uhum, cego, né? Como eu comentei aqui, Jesus também vai falar lá em João 13 e João 15, né? Falando que o discípulo, né? Ele que era o mestre e senhor, devia lavar os pés, então vocês devem ser como eu, né? Devem uhum, imitar a mim, né? E principalmente depois na perseguição. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Tá certo? Então o contexto lá na última ceia e aqui é diferente, né? Aqui é para o ensino na comunidade. Lá em João, esse versículo, ele dá uma conotação de o discípulo que vai seguir o mestre até lá na cruz. uhum, Aí eu vou fazer uma referência aqui hoje também à homilia que eu vi hoje do Padre Hintz, né? uhum, Nós estamos gravando com antecedência, mas o Padre Hintz comentando o Evangelho de sexta-feira, falando que Jesus se deu a nós na Eucaristia, não sei quem foi o santo que ele citou, para que nós bebêssemos o cálice, fôssemos com ele até o fim, na cruz, né? Para o sofrimento também, né? Então, comentando que toda sexta-feira é dia de penitência, né? Então, muitos católicos ficam só na fração do pão, enquanto for receber o pão de Jesus, a Eucaristia é muito bom. Mas e o cálice? O sofrimento, quando vier, você vai beber também? Podeis beber o cálice que eu vou beber? Jesus perguntou lá, Tiago e João, né? podemos. Se vocês vão beber, vocês vão beber. Agora, onde é que vocês vão sentar é outra história. O fato é, né, como já diria a Teresa Brito, né, do minha mestra de noviço, falando, quem quer pegar o Cristo sem a cruz, acaba pegando só a cruz sem o Cristo. Rejeitar os sofrimentos dessa vida sem abraçar Jesus com elas, né? Tem que abraçar o Cristo e a cruz junto, porque sofrimentos existem, entendeu? Assim, é impossível você viver sem sofrimento nessa vida. Ninguém vive sem sofrimento. Por É, mais dinheiro, poder e coisas que você tenha, nada vai. Não, porque não compra, né? Nem um dia de vida e nem tirar o sofrimento da sua vida. Por mais que você tenha dinheiro e poder, que são as duas coisas assim, né? Que as pessoas buscam para é. poder mandar, né, nos outros com seu dinheiro e com seu poder, né? Mas infelizmente, ou felizmente, Deus sabe o que é melhor, né? E Uhum. permite. Até às vezes sofrimentos maiores de pessoas muito ricas, né, e muito poderosas, A né, gente acabam. vê, a gente vê quantas pessoas famosíssimas se matam, né? Assim, quantas pessoas famosíssimas, né, astros, né, do rock, de não sei o quê, que Vida é tão própria. vazio que que precisam preencher com alguma coisa e acabam e perdem o sentido de vida. Isso é uma, É. enfim, nós precisamos também Continuemos aí. reconhecer. Vamos A lá. gente não vai chegar no final do sete Não, hoje a aqui. gente vai tentar. Hoje. Vamos. Vamos passar para o 41. Antes de corrigir os outros, né? Uhum. É, O Como é que é o. 41 é porque vê o cisco no olho e não percebes a trave que está no próprio olho. Então, a correção aí, fraterna, né? Também dentro da comunidade você precisa ter esse cuidado, né? Antes de corrigir os outros, vá corrigir a si mesmo, né? Então, esse cuidado que a gente tem que ter como bom discípulo de não é que a gente não possa não falar, não, a gente não possa exortar, não possa corrigir, né? Mas precisa ter esse cuidado de primeiro examinar-se, né? O que eu vejo assim é que uma coisa é você chegar e colocar no seu próprio pecado, né? Eu vejo assim, as pessoas
sim, uma coisa simples, né? Eu lembro do postulante na comunidade de vida, e aí a gente tinha um negócio de chegar no Shalom, tinha que estar lá no centro de evangelização 2 horas da tarde. E aí, entre os postulantes, a gente sempre chegava atrasado. Sempre, sempre. Todos, não era só eu não, mas assim, todos. Aí uma vez, um dos postulantes chegou e disse, não, mas tem que chegar na hora do Shalom, o certo é chegar na hora do Shalom. Aí eu mesmo disse, te enxerga, homem. Tu chega atrasado mais que eu, tu tá... Que diabo é isso? Então assim, tá certo, o que você tá me dizendo tá certo. Mas não faz sentido você tá me chamando a atenção de chegar atrasado quando você chegou depois de mim, entendeu? Exato. Então, não se enxergou, né? Não viu a trave, né? E quer tirar o cisco. pois é. Então, assim, eu acho que isso é uma das coisas muito concretas. O senso de justiça acontece com todo mundo, né? E eu acho que isso que deixa a gente tão ou mais revoltado, né? Quando a gente vê, por exemplo, algum escândalo na igreja e tudo mais, porque a gente espera a santidade das pessoas da igreja. E quando a gente vê que não há e que é proposital, dá mais indignação ainda. Por isso aí Jesus vai chamar o hipócrita, né? O versículo seguinte, aí deu 42 também, é esse sentido aí. Mas, novamente, aí é diferente do hipócrita fariseu, que Jesus vai chamar e apontar o dedo mesmo, né? Vocês são hipócritas porque vocês amarram os fardos nos outros e vocês nem com um dedo só querem envolver, tá certo? Aqui o discípulo é hipócrita porque não quer se corrigir antes de corrigir os outros, né? Então, o hipócrita, primeiro, para o discípulo, para nós, quando ele diz aqui essa passagem, essa hipocrisia, não é o fingimento proposital que o fariseu tinha, né? Então, quando Jesus denuncia a hipocrisia lá dos fariseus, é diferente de chamar aqui, no Evangelho de Mateus, o hipócrita no contexto da comunidade cristã, dos discípulos, né? Então, até porque a gente vai ser pecador o resto da vida, assim, não existe, tipo assim, se eu fosse esperar, sei lá, eu vou dar um exemplo aqui porque eu falo de oração, por exemplo. Se eu fosse esperar que a minha oração fosse perfeita, absoluta, infalível, para começar a tentar ensinar a oração para os outros, eu não ia ensinar nunca, porque eu vou morrer pecador. Lógico, o caso também Deus me deu a graça de aprender, tanto na teoria como na prática, muitas coisas, de ter vivido, e eu posso passar uma coisa ou outra. Mas eu também não estou dizendo, pelo amor de Deus, não olhe para mim, né? Como disse a própria Teresa, a única coisa que eu vos peço, irmãs, é que olhe para ele. Né? A Teresa falava isso e foi uma das coisas que me tocou lá em Ávila, lá no mosteiro, lá em Encarnação, onde eu vi, é que tinha isso escrito em mais de uma parede, assim, várias paredes, dizia, eu só peço que olhem para ele. Aí tinha Jesus crucificado desenhado na parede. Aí vários lugares tinha. Só peço uma coisa, irmã, olhem para ele. Legal. Foi a contemplação de Jesus no cepo que converteu Teresa, né? Depois de tantos anos de Carmelo, né? De mosteiro lá da Encarnação, ela voltou-se quando ela teve a experiência com Jesus no cepo lá, que ela realmente pôde ver, né? Olhar para Jesus fez toda a diferença na vida dela, e é por isso que ela manda olhar para Jesus, né? Mira que telha mira. E outra coisa também, que eu ainda estou querendo gravar um vídeo sobre isso, sobre a beleza da imagem, porque é uma coisa que eu não sabia. Uma das passagens favoritas de Teresa era a samaritana, né? Jesus falando com a samaritana. Ela menciona muitas vezes, e ela diz claramente que é uma das passagens favoritas dela. E isso eu não sabia. Tem um quadro gigante no Mosteiro da Encarnação, que é Jesus conversando com a samaritana, que era da casa de Teresa. Santa Teresa cresceu olhando para um quadro de Jesus conversando com a samaritana, porque era um quadro gigante que tinha na casa dela quando ela era criança. Então, assim, a imagem ela tem um poder muito grande, né? A mamãe também falou isso uma vez, que ela disse que ganhou muita devoção ao Anjo da Guarda, porque tinha uma imagem muito bonita do Anjo da Guarda no quarto dela quando ela era criança. Então, assim, né, mostrar, né, Jesus diretamente também para as crianças é uma excelente maneira de discipular. E aí eu vou entrar aqui de novo, né, a questão
a gente nunca vai ser perfeito, a gente nunca vai ser perfeito. Ah, então a gente nunca pode ensinar? Não é isso que ele está dizendo, não é isso que o Evangelho está dizendo, né? Lógico, né? São Paulo mesmo dizia, né? Eu tenho um espinho na carne. Seja esse espinho da carne físico ou seja um espinho na carne um pecado, a gente não sabe, né? Eu vi algumas pessoas comentando, isso é uma corrente mais beneditina. Eu vi um beneditino falando que o espinho na carne dele era a cegueira. Mas, assim, que tem algumas menções que talvez que deixe você entender que né? Teve até uma passagem que fala assim, que se alguém pudesse tirar o olho para me dar o olho, tinha me dado. Tem alguns momentos ele daria até o olho, né? Ele poderia dar até o olho dele, né? Pois é, então assim, tem essas coisas, mas lógico, você vê, por exemplo, quando São Paulo, quando naufragou lá, ele estava colhendo os gravetos para fazer fogo, um cego não ia conseguir recolher graveto para fazer fogo e ser mordido por uma cobra. Enfim, não sei. Ele podia não ser totalmente cego, ele poderia ter dificuldade na visão ou alguma doença no olho, né? Então, eu também já li a respeito disso, de que seria isso o espinho dele na carne, mas ninguém sabe. Mas a gente não sabe. O caso é que São Paulo ele era muito concreto, assim, ele era muito tranquilo em dizer que ele não era perfeito. São Paulo era ele não tinha problema nenhum em dizer que estava longe ainda de alcançar a meta, enquanto ele inclusive ele falava, continuo lutando, né? Eu tô aqui. Então, assim, às vezes existe essa tendência também nossa de achar que as pessoas só vão nos aceitar, nos ouvir ou quando a gente for perfeito, né? Mas isso aí é um problema, porque Deus não é assim com a gente, né? Deus não nos ama só quando a gente não tem pecado, até porque, né, nos amou como quando ainda éramos pecadores. Éramos pecadores. Né? Falou isso. Sigamos. Vamos em frente então. Aí então o outro ponto agora é sobre as árvores, né? A árvore boa que dá fruto e a árvore ruim que dá. Não tem árvore boa que dê fruto ruim, nem árvore ruim que dê frutos bons. E toda árvore é reconhecida pelos frutos. E aí fala da figueira, né? Não se colhe figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas, né? Esse quarto assunto aqui do Evangelho aí de Lucas de hoje, né? Então, essa questão da árvore também, a gente ter o cuidado, né? Nós somos também chamados a dar frutos, as obras que Deus quer, né? Santa Teresa de novo, né? Obras, irmãs. Obras, irmãs. Então, nós devemos dar frutos, bons frutos, né? Mas como é que a gente vai dar bons frutos se a gente não, né, tem não é uma árvore boa, plantada na beira da semente, das torrentes, né? Do Salmo 1 lá do domingo passado, né? Ou como o ramo da figueira enxertado na figueira. Enxertado, né? A videira, eu sou a videira e vocês os ramos, né? E sem mim nada podeis fazer. Então nós precisamos estar enxertados em Jesus para dar os bons frutos. Pegar de Jesus. Imagina aí um galho enxertado numa oliveira selvagem lá, o que Paulo vai fazer também outra comparação lá da oliveira bruta, como é a selvagem, e a oliveira boa, né? Então, que é bem cuidado. Você como videira, como ramo da videira, só vai dar bom fruto se tiver enxertado em Jesus. E nós precisamos ter esse cuidado, né, de receber a seiva de Jesus, da igreja, do magistério, né, da tradição. É o que Teresa fala, né? O que é a oração? É você pegar a água de Jesus para regar o seu jardim, para que o jardim dê flores e frutos. E o que são as flores e os frutos? São as virtudes e as obras. Exatamente. Se você não regar o seu jardim, não vai dar flor nem vai dar fruto. Como é que a gente rega o jardim? Buscando na oração. Na oração dos sacramentos. Isso aí, exatamente. É esse o sentido aí da árvore dar bom fruto. Como é que você vai pegar da seiva, né? Que as raízes que vão pegar a água e vai, né? Através da fotossíntese e todo o processo aí dos botânicos, né? Vão nos ensinar aí que a água vai subindo pela planta e vai chegar até o fruto lá, né? E os frutos mais saborosos são aqueles árvores que têm mais água, né? São os mais, né, doces, suculentos, né? Eu não sei, o pessoal aí de agricultura, de hortas, que pode dizer melhor, né? Mas eu tenho essa impressão, né? Não, e também eu acho assim, a árvore, quando ela está plantada no lugar que ela deveria estar plantada,
o fruto dela sempre é melhor. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Os frutos que a gente come aqui na Europa são muito mais caros, nem se compara o gosto dos que tem no Brasil. Uma coisa interessante também foi uma pessoa aqui que eu conheço daqui que não sabia que o caju era um fruto, porque ela só sabia da castanha. Aqui não chega caju, é impossível chegar a caju aqui, porque o caju apodrece antes, né? Você tira ele da árvore, logo você tem que comer, porque ele não dá conta. Então aqui não chega caju. Então a única referência que a pessoa tinha do cajueiro era a castanha do caju. E ele não tinha ideia que o caju era uma fruta. Porque não tem perigo do caju estar aqui. E assim, e para tudo, manga, banana, tudo. Se a árvore está plantada no lugar onde ela deve estar plantada, o gosto dela é muito melhor, né? Tudo é muito melhor. E as pessoas desfrutam melhor. Então, você está plantada no lugar correto é a melhor coisa. E aí está plantada. Eu me lembrei das árvores que vinham daquela corrente que sai do lado direito do templo lá de Ezequiel. Que sai e que depois as árvores que eram frutos medicinais, né? Eram árvores medicinais. Plantas, folhas medicinais e dão frutos o ano inteiro, né? Então... Começa com um filetezinho saindo do lado direito do templo, né? Uma referência lá ao lado direito de Jesus, e depois vai começando a se tornar um grande rio, né? Que não se podia nem atravessar, a não ser amado, né? Tá lá em Ezequiel, lá. Essas referências aí que depois a gente coloca aqui nos comentários, né? Eu também posso tentar botar na própria descrição do episódio, mas se não tiver, tá nos comentários. Se você estiver só ouvindo, vá lá no YouTube, que isso aí vai ficar lá no YouTube, tá certo? Mas é uma coisa que a gente vai vendo, é o fruto também. Eu percebo que é um discernimento também muito concreto na vida de oração, e eu acho que isso é o próprio Conselho de Santo Inácio, da questão do discernimento. O que isso fez na sua vida? Qual é o fruto que isso dá? Né? Assim, é um fruto de paz, de tranquilidade, de que você está se sentindo feliz e completo, ou você tá só se angustiando, se preocupando e tudo mais? É um critério de discernimento muito concreto, é o fruto que isso dá. E na vida de oração também, às vezes. Então, Gálatas 5, lá, os frutos do Espírito, né? Sim, começa com alegria, paz, amor, né? São todos os frutos. Se você tem esses frutos do Espírito no discernimento, é sinal de que aquele discernimento foi correto. Bem feito, né? Foi correto, é da vontade de Deus. Se for os frutos da carne, lá as obras da carne, aí se gera aquela confusão de tudo mais lá que está lá em Gálatas 5, né? E Teresa também usa esse discernimento em relação às manifestações de Deus ou da carne dentro da pessoa, né? Se ela gera um fruto de humildade, é de Deus. Se a pessoa começa a se orgulhar porque teve um êxtase, tome muito cuidado. Né? Porque a gente vai saber se é de Deus se ela vai gerar um fruto concreto. E uma pessoa que tem realmente uma experiência forte com Deus, seja ela qual for, seja um êxtase ou seja só uma manifestação divina, não uma locução interior, ou seja, ela sabe que não veio dela, ela sabe que ela não merece e ela sabe que não tem mérito nenhum naquilo. Então fica muito claro, né? A humildade é a verdade. Enfim. Exato. Mas, enfim, esse critério de discernimento ele é muito, muito concreto para muitas coisas também, até para as pessoas, né? Quando um pregador começa a pregar, as pessoas se sentem angustiadas, medrosas, em pânico e tudo mais, ou as pessoas se sentem em paz, seguras? Isso pode ser um ótimo critério de discernimento ao escutar uma pregação, um professor, seja lá o que for, né? Por isso que eu sou tão contra essas pregações de o mundo tá acabando, porque o mundo tá acabando geralmente só gera angústia e desespero. Não impede de o pregador fazer uma exortação que vá mexer com a sua vida, que você vai precisar se corrigir. Sim, é diferente, sem dúvida, né? De uma pessoa que gere esse tipo de angústia, de expectativa, de que é que eu posso fazer, eu não posso fazer nada e agora o mundo vai se acabar. Então isso aí que não é bom, né? É o tipo da pregação que não ajuda nada. Para que você vai ver? Não, é porque começou a invasão do Hamas lá em Israel, começou o fim do mundo. Você vai poder mexer um palito no que está acontecendo lá em Israel?
Entendeu? Não, mas o caso é exatamente isso. A questão é, uma coisa é você ser chamado a atenção e aquilo realmente mexer. Ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de, né, de ter o seu pecado exposto, ninguém gosta. Isso é um fato. Mas isso gera em você um desejo de conversão ou gera em você só humilhação e vontade de sair correndo e tudo mais, entendeu? A questão é, a pessoa que está exortando, ela está exortando para que você melhore ou para que você simplesmente seja humilhada, né? Claro. Aí é que está a diferença, entendeu? Não é a questão, não é o discurso moralista não é o moralismo pelo moralismo. Até porque essa palavra já virou muito deturpada, né? Assim dizer. Convertei-vos e crede no evangelho, raça de víboras. Mas a questão é, uma coisa é o Herodes lá que ouvia, mas que gostava de ouvir. Ele era chamado a atenção, o pecado dele era exposto, mas ele gostava de ouvir São João Batista. É aí é que está a diferença. Né? Porque E os fariseus que eram chamados de raças de víboras ficavam com raiva de João Batista e não se converteram, né? Então foi essa a grande diferença. Claro, Herodes também aí deixou, né, passar aí a graça, o momento da conversão aí que João exortava também, né? Né? E não sei se depois Herodes se converteu, né? Tem internet aí, tem várias coisas lá. O Pilatos também dizem que ele teria se convertido, né? Mas voltemos aqui, porque senão a gente vai se desviando. Nós já estamos no último versículo, mas hoje nós conseguimos cobrir bem, embora a gente já está bem adiantado no tempo, mas... Aí bem, eu acho que essa parte aí da árvore a gente, né, teria a parte dos figos e das uvas aí. Não sei se você quer comentar ainda isso aí. Não, assim, eu acho interessante notar que o figo está desde do Gênesis até o Jesus aí, a figueira está sempre acompanhando. E mais uma coisa interessante é isso, é que a figueira, isso foi minha professora de teologia moral que estava falando, que a folha da figueira ela não é macia, mas Adão e Eva fizeram roupas para si com a folha da figueira. E ela vê ali, né, a professora estava falando, né, eu não sou tão estudado para saber, que isso é um sinal de penitência, é como se eles estivessem vestindo sacos, né, como durante o Antigo Testamento estava falando, que as pessoas se vestiam de sacos e colocavam cinza na cabeça. Adão e Eva fizeram uma roupa que não era agradável, que era uma roupa áspera para fazer penitência pelo pecado que eles tinham visto. Né? Eu achei interessante esse sinal. Essa referência aqui que Jesus falando aqui da figueira também, né? E a uva também, Jesus fala do vinho novo. Jesus multiplicou lá, multiplicou não, né? Transformou água em vinho lá em Caná e depois bebeu o cálice, né? A gente já fez a referência aqui. Na última ceia ele tomou o cálice da nova e eterna aliança. O vinho, este é o vinho do meu sangue, né? O próprio sangue de Jesus, o vinho vai se tornar. Então toda a referência do vinho e da videira do Antigo Testamento ganha um novo significado com Jesus, né? Então, vinho novo em odres novos. Vinho novo em odres novos e tudo mais aí, né? Então, esses dois pontos aqui do Evangelho, né? Dos figos, né? A figueira e das uvas, né? Uvas de plantas espinhosas, né? Isso aí também tem essa relação aí com toda a palavra de Deus, né? Mas então, passemos para o último. O homem bom tira do seu bom tesouro do seu coração coisas boas. E o homem mau tira coisas más do seu mau tesouro, porque a boca fala do que o coração está cheio. Para mim é o maior critério de saber o que uma pessoa tem no coração. Você conversa um pouquinho com ela. Não precisa nem conversar muito. É só ver qual é o assunto, quais são os assuntos que ela está puxando. Que a gente vê o que está o coração dela. Às vezes é isso, sim. Deixa conversar só até não ter mais assunto e deixa ela puxar um assunto. A gente vê do que está cheio o coração dela. Qual é a preocupação maior na vida dela? O que é que ela tem enchido? Porque o coração vai falar, o coração vai estar cheio daquilo que você consome, do que você ingere, do que você está vendo. Então, aquela história do pé, da mão, do que você está consumindo, e isso vai entrar, que Jesus fala da tradição dos antigos lá, não é o que
entra no homem que vai manchar o homem, mas o que sai do seu coração, mas como é que vai sair do coração se você está colocando coisas ruins, né? Como é que você vai tirar coisas boas? Então, ter cuidado naquilo que você está ingerindo, né? Consumindo, no sentido maior, né? Sim. Então, senão você vai acabar tirando coisas ruins do seu coração, né? É isso que a gente tem que ter cuidado, né? Esse é o grande segredo aí. Porque também a gente pode prestar atenção nisso. Às vezes, eu já falei muito isso e até ajuda, que às vezes as pessoas se distraem na oração, nem é uma coisa ruim. Às vezes pode ser uma coisa muito boa, porque se você distraiu na sua oração, normalmente a sua distração vai ser uma coisa que está saindo do seu coração. Então você vai poder perceber, por causa da sua distração, do que está cheio o seu coração. Não significa que, assim, eu descobri já com 40 anos que eu tinha déficit de atenção, hiperatividade. Não tenho hiperatividade, meu diagnóstico foi só déficit de atenção. Minha vida inteira eu rezei me distraindo, eu não tenho nada contra a distração e graças a Deus, Deus me deu a graça de rezar, mesmo me distraindo. Mas ajuda porque a gente sabe do que está cheio o nosso coração. Evidentemente, por exemplo, quando o meu filho está doente, ou a minha filha está doente, claro que eu vou me dispersar muito pensando neles doentes. Significa que eu estou colocando meus filhos na frente de Deus? Evidentemente que não. Mas naquele momento é aquilo que meu coração está cheio. E Nosso Senhor sabe disso. E é aquilo que eu vou trazer para a minha oração também. Mas a gente vai vendo, né? As pessoas... Quando a gente vê as pessoas falando de você quiser ser produtor de conteúdo na internet, se você quiser, todo mundo fala, vá falar de uma coisa que você gosta, porque se você inventar de falar uma coisa que você não gosta, no instante vai acabar o assunto, no instante você não vai ter mais o que falar e você vai só perder tempo no seu canal do YouTube, seja lá do que for. Mas só se repetir muito, né? Exatamente. Aí a pessoa fala sempre o mesmo assunto daquilo que ele só teve ali, né? Porque é rasinho. Mas o seu coração tá cheio de uma coisa, você vai ter muito o que falar dessa mesma coisa. Verdade. É verdade. Enfim. Vamos rezar então? Você reza hoje? Sou eu que rezo. Vamos pedir ao Senhor que encha o nosso coração dele, né? Vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra que é luz para os nossos passos, que ilumina também o nosso coração. Te pedimos, Jesus, hoje em especial, que encha o nosso coração de ti, que encha o nosso coração de amor à tua palavra, que encha o nosso coração de paz, de tranquilidade, e que nós possamos dar os frutos do Espírito Santo, gerar os frutos do Espírito e alimentar aqueles que estão à nossa volta. Te pedimos, Jesus, a graça de ter o nosso coração tão cheio de amor a Ti, que a nossa boca só fale de amor a Ti. Dá-nos, Senhor, a graça de reconhecer com humildade aquilo que nós precisamos melhorar, todos os nossos pecados, para que, confessando-os a Ti, também sejamos perdoados e possamos também caminhar em direção a Ti. Te pedimos, ó Maria, que cuide de cada um de nós, daqueles que nos escutam, que rezam conosco. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Rainha da paz, dai-nos a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não esqueça de deixar o seu like. Dê seu like, encaminhe para seus amigos, seus familiares, seu grupo de célula. Você tem um grupo no WhatsApp. Você pode compartilhar esse link no seu grupo do WhatsApp. Exatamente. Que eu sei. Faça o bem a outras pessoas, porque eu acredito que lhe ajudou, fez bem alguma palavra aí. Se você gostou de algum ponto ou faltou completar alguma coisa, escreva aqui nos comentários também. Né? Pode deixar o seu comentário, nem que seja... Pronto, você assistiu até agora, diga assim, assisti até o final. Isso já ajuda a gente também. Gostei, pronto. Pronto, só escreva assim, gostei. Isso. E aí amanhã no YouTube e no Instagram, né, as nossas meditações para a sua oração com a Palavra de Deus. E vamos ver próximo
A quarta-feira de cinza não vamos ter condições de gravar, Vai mas ser também difícil, mas primeiro domingo da quaresma tá certo que a gente vai ter. É isso. Tá bom, gente. Então, Deus abençoe. Até semana que vem no podcast e até durante esses dias no Instagram. Falou, Deus abençoe.